Diga amém. Graças a Deus, amém. Pode sentar, irmãos. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Oh, glória, amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E é muito bom estarmos aqui para podermos ouvir a palavra do Senhor, amém. O salmista diz que a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento. Amém, queridos? Então, se nós queremos ter luz e entendimento, temos que nos expor ao ensino da palavra, porque só ela pode nos conduzir, amém, dentro do plano e do propósito que Deus tem para nossas vidas. Aleluia. E nós estamos em um culto hoje, que é um culto rema. Nós estamos no mês, nós estamos abordando o tema fé, amém. Durante todo esse mês, você vai ouvir ministrações falando sobre fé. E hoje é um culto rema e nós vamos trazer uma aula demonstrativa sobre uma matéria chamada Fundamentos da Fé, amém. Então você vai ter a oportunidade de conhecer, você que não fez o rema ainda, você que está nos visitando, talvez vocês perguntem o que é o rema. O rema é uma escola bíblica, amém, interdenominacional, de caráter cristão, que vai te ensinar na palavra, a palavra prática, a palavra real. Se você perguntar, pastor, o que é que eu não aprendo no rema? Você não vai aprender no rema o tamanho do cabelo de Sansão, quantas tábuas tinha Noé, você não vai aprender isso no rema. Você vai aprender o que é fé, você vai aprender a autoridade do crente, você vai aprender matérias práticas que você vai usar no seu dia a dia, amém? Coisas que é necessária para o teu crescimento e desenvolvimento espiritual. Quando você aprende o que é fé, você se posiciona em fé. Existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas entre fé e esperança. Muitas vezes elas querem receber pela fé, amém? E colocando esperança no lugar da fé. Vou tentar clarear melhor. Se perguntar, pastor, o que é? Qual é a diferença entre fé e esperança? A esperança, ela aponta para o futuro, a fé é o presente. A fé, ela pega o futuro e traz para o presente, amém? Esperança é algo futuro. Aonde eu ponho minha esperança? Na volta de Cristo, naquilo que não está no meu poder. Eu não posso ser para você nessa noite, irmãos, eu vou orar agora por você e Jesus vai voltar agora, amém? Eu não tenho o poder de fazer isso, porque isso não está no meu alcance. Mas aquilo que a palavra colocou ao meu alcance para o já, para o agora, nisso eu deposito a minha fé, amém? Então aquilo que é para ser recebido pela fé, você jamais vai conseguir receber pela esperança. Por isso a importância de nós conhecermos sobre esse fundamento. Por isso é importante nós conhecermos a palavra com relação a essas coisas. Para quê? Para que a gente venha se posicionar da maneira correta, para que a gente possa nos posicionar da maneira certa, amém, queridos? Aleluia. Então nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a importância da fé. Como eu falava agora há pouco, o Rema é uma escola que está aberta para você conhecer. Você vai ter um mês aí, se você quiser conhecer, de aulas, onde você pode desfrutar desse conhecimento e depois você decide se permanece ou não. Mas eu garanto a você, se você sentar em uma sala de aula para ouvir as matérias do Rema, ou a matéria que está aberta para você naquele momento, você não sai dali sem fazer sua matrícula. Porque é muito bom, irmãos, vai te dar muito fundamento, você vai ficar impactado com as verdades ao teu respeito. Muitas vezes você diz assim, olha, o que é a Bíblia? A Bíblia é o livro, é a palavra de Deus, que fala sobre Deus. Isso é verdade. Mas a Bíblia também fala muito sobre nós. É na Bíblia que está revelado quem nós somos em Cristo, o que nós podemos nele, o que nós temos nele. É na Bíblia que está revelado tudo aquilo que foi nos dado por ele. Amém? E se nós não conhecermos aquilo que nos foi dado, nós nunca vamos poder nos posicionar. Está comigo? Nós não queremos poder usufruir, por quê? Porque se não há conhecimento, nós perecemos. A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Existe um ditado que diz assim, direito não exigido, direito não reclamado é um direito perdido. Então muitas vezes Deus já te deu algo pelas escrituras e por falta de conhecimento você está esperando algo acontecer, mas já é seu. E Deus diz assim, olha, eu já te dei, se posiciona, usufrui, entra nisso. E você, por não conhecer, você está dizendo assim, um dia, se Deus quiser, mas já foi feito, já foi registrado, já está revelado, carimbado, atestado, dizendo que é seu. E a exposição da palavra te dá luz para isso. Tem um versículo que é bastante conhecido, que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, existe uma verdade, irmãos, absoluta para a sua vida. Existe uma verdade absoluta para a minha vida. Amém? Existe uma verdade, uma realidade espiritual para mim e existe uma realidade espiritual para você. Pelas Escrituras, você é sarado. Pelas Escrituras, você é abençoado.
Pelas Escrituras você é próspero. Pelas Escrituras Deus já te deu todas as coisas que conduz à vida e à piedade. Isso é a verdade absoluta a teu respeito. Mas se você não conhecer essa verdade, você não entra nisso. Se você não conhecer essa verdade, você passa por essa vida sem desfrutar daquilo que te pertence. Amém? Sem desfrutar daquilo que te pertence. É igual hoje todo mundo tem um celular, não é isso? Cada vez que passa, esses aparelhos eles estão mais sofisticados, com muitos aplicativos. Então, mesmo se você pegar um celular e dizer assim, rapaz, eu quero comprar o celular mais top do mundo, o mais caro do mundo, que tem vários aplicativos, que faz tudo, e você pagar um alto preço por aquele aparelho para apenas usar para receber ligação. Você entende? Rapaz, eu paguei R$8.000 no iPhone, que saiu agora iPhone, sei lá, 14, 15. Eu paguei R$8.000, mas eu só uso ele para receber ligação. Eu não uso as fotos dele, que são de excelente qualidade. Eu não uso os aplicativos que ele tem, eu uso só para ligação. Então, isso, mesma coisa, somos nós que não conhecemos a palavra. Foi pago um preço muito caro, irmãos, para nós negligenciarmos essa verdade. Foi pago um preço muito caro e nós não podemos abrir mão daquilo que é nosso, daquilo que foi nos dado. Amém? Então convido você, se você está aqui pela primeira vez nos visitando, se você tem a curiosidade de conhecer o Rema, você nos procure algum dos pastores, eles vão te dar informações de como funciona, o horário, quando vai começar. Eu garanto a você, irmão, que essas verdades vão mudar a tua vida. Todo mundo que fez o Rema passou por num momento de dificuldade, empecilho, obstáculo, às vezes era tempo que não tinha, às vezes era trabalho demais, mas eu digo a você, houve graça para se fazer e houve graça para se concluir o Rema. Eu sempre conto um pouco do meu testemunho quando eu vou ministrar uma aula demonstrativa, porque tem pessoas que dizem, não, mas é porque eu moro em tal lugar, não, mas porque eu moro distante. Irmãos, quando eu fiz o Rema, eu vou dizer para você, eu não tinha condições de fazer o Rema. O que foi que eu fiz? Eu abri mão do meu almoço. Aquele dinheiro que eu gastava para almoçar, o que foi que eu fiz? Eu comprava uma caixa de cereal e um Danone. Meu almoço era cereal com Danone, para que eu tivesse dinheiro para fazer o Rema. Ah, beleza, uma dificuldade. A segunda dificuldade, só tinha Rema aqui em João Pessoa, eu morava lá em Santa Rita. Então, às vezes eu largava do trabalho de 5 horas da tarde, eu não podia ir para Santa Rita, tomar banho, voltar e para ir para o Rema. Eu ficava solto na cidade, sem fazer nada. Até dar 8 horas, que antigamente começava de 8 horas, eu ia para Jaguaribe, assistia o Rema, terminava mais ou menos, eu creio que era de 8 às 10, não é isso? E eu descia para Eletropeça a pé, sozinho. Jaguaribe, Eletropeça, ali o mercado, para pegar o ônibus e ir para casa. E foi o primeiro ano todo assim, e eu tive só uma falta no primeiro ano. Segundo ano já estava com uma motozinha, já estava melhor. Amém? Já podia ir em casa, tomar um banho, chegar cheiroso. Mas o primeiro ano, irmãos, eu tive essas dificuldades. Sabe, mas havia no meu coração um interesse, um desejo de conhecer, sabe, essas verdades, porque ela me alcançou à distância, como pelo meio dos livros. Eu não fazia o Rema, mas eu li os livros, e aqueles livros começaram a mudar a minha vida. Eu tive experiências sobrenaturais com Deus por meio daqueles livros, por meio de praticar aquela verdade que chegava a mim. Eu provei dessa experiência, eu provei de uma libertação de enfermidade na minha vida, antes do Rema. Mas porque conhecia os livros, conhecia o nome de Jesus, conhecia a autoridade do crente, conhecia o livro de T.L. Osborne, curar enfermos, sai demônios, e aquelas verdades foram entrando no meu coração, e quando eu precisei usar aquelas verdades diante das circunstâncias, eu provei que é real, eu provei que é verdade. Amém? Aleluia. Vamos lá, então nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a importância da fé. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria só dar uma explanada um pouquinho o que é fé segundo a palavra. Amém? Então abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se você já ouviu essas verdades, irmãos, não me canso de falar para vocês as mesmas coisas, porque é segurança, disse o apóstolo Paulo. Então abre o coração, ouve de novo, marca, lê, relê, porque é bênção. Quanto mais fundamentado você tiver na palavra, quanto mais essas verdades estiverem enraizadas no teu coração, mais forte você fica. Amém? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Essa é a definição bíblica do que é fé. É a certeza daquilo que se espera e é a convicção de coisas que você não vê, que não se vê. E quando você começa a ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que ela fala de homens que por meio da fé, por meio de se mover em fé, eles passaram por perigos,
enfrentaram espada, enfrentaram leões, receberam milagres, receberam cumprimentos de promessa, porque eles decidiram a viver a fé. Então a fé, ela não é uma teoria, a fé ela não é uma ideia, a fé ela não é uma filosofia, a fé ela é um estilo de vida que faz com que você se movimente, que faz com que você fale, que faz com que você pense, que faz com que você haja de acordo com aquilo que você está crendo. Isso é fé. Não adianta dizer assim, rapaz, eu creio, mas se as minhas ações elas não correspondem àquilo que eu creio. Rapaz, eu creio no poder da oração, mas nunca ora. Rapaz, eu creio que o caminho para prosperar é dizimar e ofertar, mas nunca dizima, nunca oferta. Rapaz, eu creio no poder, mas nunca pratica aquilo que se crê. Então isso não é fé. Você está apenas com a teoria, com a informação. Mas se você começar a meditar no capítulo 11 de Hebreus, você vê que a fé era a vida daquelas pessoas. Ele diz assim, pela fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. Que testemunho era esse? Eles viviam aquilo que eles acreditavam. Por meio de se acreditar nas promessas de Deus, por meio de se acreditar naquilo que Deus tinha falado, eles se movimentavam de acordo com a palavra que eles recebiam. Exemplo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O homem pega a família e sai. Para onde? Para uma terra que Deus vai me mostrar. Então ele começa a se mover de acordo com aquela palavra que ele recebeu. Olha, vão lá, aquela cidade eu vos entreguei, rodei ela 7 vezes. E eles vão e começam a rodear aquela cidade com muros aparentemente intransponíveis, mas porque eles receberam a palavra, eles começaram a colocar em prática, eles começaram a se mover, a se envolver com aquilo que eles receberam e eles desfrutaram daquela palavra, o milagre aconteceu. Então fé, irmãos, ela te coloca em movimento. Fé, ela faz você agir. Fé, ela faz você se posicionar. Amém? Eu creio que vou para o céu. Beleza, então eu vou me comportar como quem vai para o céu. Então eu não vou temer a nada. Porque eu creio que vou para o céu, eu creio na minha salvação. Eu creio que existem bens superiores na eternidade que me aguardam. Então eu não vou viver deprimido, não vou viver abatido. Porque por mais que aparentemente nessa terra as coisas se estreitem, existe uma herança incorruptível para mim. Isso é meu ânimo, isso é meu combustível. Então a fé é um estilo de vida. Amém? A fé ela te faz se posicionar. Eu coloquei uma frase aqui. Diz assim, fé é você procurar o que a palavra diz sobre você. Aí você está aqui, você, rapaz, o que é que a palavra diz para mim? Eu estou me sentindo tão fraco, tão abatido, mas a palavra diz, digo fraco, eu sou forte, a alegria do Senhor é a minha força, eu estou contigo. Então eu encontrei o que a palavra diz para mim, ela diz que eu sou forte. Ela disse que o Senhor é comigo. Então eu achei uma verdade daquilo que Deus diz a meu respeito. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a falar para mim mesmo, ei, eu sou forte, ei, o Senhor está comigo, ei, eu tenho, eu posso. Por quê? Porque você encontrou na palavra aquilo que Deus está dizendo a teu respeito. Então fé é você achar a palavra, você encontra na palavra aquilo que está escrito a teu respeito, aquilo que está escrito a situação que você está passando. Ok, eu estou passando por um momento difícil, ok, o que a palavra diz? Que em todas as coisas eu sou mais que vencedores. A palavra diz que Deus sempre me conduz em triunfo por meio de Cristo. A palavra diz para mim, então agora eu vou me posicionar, falar, pensar, agir de acordo com o que a palavra está dizendo. Então fé é isso, amém? É você procurar o que a palavra diz sobre você, sobre as circunstâncias, se firmar no que a palavra diz, passar a ver e agir conforme está escrito. Vou dar um exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus assim, eu tenho que ir, porque está escrito ao meu respeito. Eu tenho que ir para que se cumpra o que está escrito ao meu respeito. Ele sabia as profecias que falavam sobre ele. E ele caminhavam em direção ao cumprimento dessas profecias. Vamos supor, vou parafrasear para aqui, como se ele tivesse que ir em Tambaú. Olha, eu tenho que ir em Tambaú, porque está escrito a meu respeito que eu tenho que passar em Tambaú. Então ele propositalmente se movia em direção ao cumprimento daquela profecia. Então fé é você se mover de forma proposital, de acordo com o que a palavra diz. Você falar de forma proposital, de acordo com o que a palavra diz. Eu falo de propósito, a palavra diz, então eu vou falar. A palavra diz, então eu vou agir. A palavra diz, então eu vou pensar. Porque fé é um estilo de vida, é uma vida, irmãos. Amém? Aleluia.
Vamos lá. Quando passamos a crer, passamos a ter uma posse antecipada, ou um título de propriedade daquilo que esperávamos. Temos uma certeza, uma garantia, pois aquilo que era apenas esperado, agora tem uma substância, tem um fundamento, se a fé, ela dá vida à promessa. Ela dá vida àquilo que estava no futuro, ela agarra e traz para o presente. Ela fala de si mesmo o que a palavra diz, ela pensa de si mesmo o que a palavra diz, ela age conforme está escrito. Amém? Vou te dar outro exemplo, quando você vai comprar uma casa, um carro, você está no cartório, assinando o papel, assinou, carimbou, reconheceu firma, você não está dentro da casa, você não está dirigindo aquele carro, mas ele já te pertence. Não é assim? Vai comprar uma casa, sai para o cartório, assina, reconhece firma, fez o pagamento, a casa é sua. Você não está dentro dela ainda, mas existe um documento, uma escritura que te atesta que aquela casa te pertence. As escrituras, a palavra de Deus, ela é o documento, é o testamento que diz que aquelas bênçãos te pertencem. O que é que a fé faz? Ela se apossa. Amém? Ela segura aquilo ali. Ela se aposta que aquilo ali pertence, é meu, me pertence. Amém? Aleluia. Então fé é isso. Agora vamos ver um pouco sobre a importância da fé. Por que, pastor, fé é tão importante? Porque se fala muito sobre fé. Eu estava lendo um livro esses dias e o autor diz o seguinte: se você pregar a palavra, você sempre vai pegar fé. Se você pregar a palavra, você sempre irá pregar fé, porque a palavra é a própria fé. Não tem como você pregar a Bíblia, pregar a palavra como ela é e não pregar fé. A própria palavra é fé. Você não tem como você meditar na palavra, você encher a sua mente da palavra, renovar a sua mente com a palavra e você ser uma pessoa negativa. E você ser uma pessoa para baixo. E você ser uma pessoa fruto. Não tem como, por quê? Porque a palavra, ela foi dada para te elevar, para elevar o teu padrão. Ela te estabelece ao padrão divino. Ela te estabelece ao padrão daquilo que Deus planejou desde o princípio para você. Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto para a vida de Adão. Adão caiu, perdeu, beleza. Ele dá a palavra ao homem para quê? Para que o homem seja elevado novamente àquele projeto, aquele padrão de vida. É a palavra que te mantém seguro. É a palavra que te mantém sarado, é a palavra que te mantém próspero, é a palavra que te mantém abençoado, é a palavra que faz tudo por você. Porque ela foi te dada, foi nos dada para elevar, irmãos, o nosso padrão. Então, por que fé é importante? Porque o estilo de vida do justo é pela fé. Lá em Abacuque 2,4, você vai encontrar na Bíblia 4 versículos falando a mesma coisa. Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, pois a justiça do evangelho se descobre de fé em fé, o justo verá pela fé. Gálatas 3,11, fala o justo verá pela fé. Hebreus 10,38, o meu justo viverá pela fé. 4 versículos, um no Velho Testamento. O apóstolo Paulo pega esse versículo e traz para o Novo Testamento. Você diz assim, mas pastor, a Bíblia fala do justo, eu não sou justo, você sim é justo. Porque a palavra diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos justificados pela a fé, colocou em você diante de Deus a posição de justos. E agora nós temos um estilo de vida. Qual é o estilo de vida? O justo viverá pela fé, é um estilo de vida. Amém? Você lembra Jesus ao ser tentado, Mateus capítulo 4, versículo 4? Não precisa abrir não, amém? Mateus 4,4, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E a Bíblia diz que ele está jejuando 40 dias, 40 noites, e ele teve fome. Olha que coisa interessante. Eu almocei, meu Deus, já estou com fome. Imagina acabar 40 dias e 40 noites jejuando. Amém? E diz que o diabo chega para ele e fala assim, olha, se tu é filho de Deus, pede ou manda com que essas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? O justo vive pela fé em toda palavra que sai da boca de Deus. Deus falou, eu creio. Vou repetir. O justo é chamado a viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus falou, qual é o posicionamento do justo? Deus falou, eu creio. Amém?
Então, o estilo de vida que Deus propôs para nós é pela fé. O justo virá pela fé. Aí Paulo traz, falar em Romanos 1,17, que a justiça do evangelho se descobre. Abre lá, irmãos, para me atrapalhar. Vou me atrapalhar aqui. Romanos 1,17. Romanos 1,17. Só para eu falar direitinho aqui, não colocar uma. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. Como está escrito, o justo verá pela fé. Amém? Então está no evangelho, está sendo revelada a justiça de Deus, eu coloco a minha fé naquilo que está sendo revelado. A revelação chegou, a palavra chegou, eu coloco minha fé naquilo que está chegando. Nós temos que andar, irmãos, naquilo que nós já alcançamos. Deus não cobra de mim, Deus não cobra de você aquilo que não chegou até nós. Mas à medida que o conhecimento, que a revelação é acrescentada, sim, nós devemos andar no nível daquilo que é chegado até nós. Amém? Então chegou o entendimento, chegou a revelação. O que é que Deus espera de mim e de você? Que nós vamos agir naquele conhecimento, que nós vamos agir naquele entendimento que chegou até nós. Nós somos cobrados por isso. Amém? Eu não posso cobrar de uma criança que ela corra igual um adulto, que ela ande igual um adulto, que ela fale igual um adulto, que ela pense igual um adulto. Mas quando ela atingir a idade de adulto, eu não posso achar bonito se ela falar igual uma criança, se ela andar igual uma criança, se ela pensar igual uma criança, se ela cair igual uma criança. Você entende? Mesma coisa com relação à vida espiritual. Então existem as fases espirituais que todos nós passamos. Existe aquela fase que nós não conhecemos nada, dependemos de todo mundo, mas Deus não te chamou para que você viva na dependência. Deus te chamou para que você chegue à maturidade e seja capaz de abençoar outras pessoas. Por isso que a justiça do evangelho, ela se descobre de fé em fé. Conhecimento chegou, eu recebi, eu pratiquei essa revelação, outra revelação chega, eu entro nela, eu vivo nela e aí eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo a minha fé. Amém? Eu vou desenvolvendo a minha fé. Então o justo verá pela fé. Diga amém. Vamos lá. Outro ponto, por que fé é importante? Porque nós somos salvos por ela. Não é as tuas obras. Pastor, sabe, eu fui hoje pela manhã ali na calçadinha, levei pão com, sei lá, com queijo, levei suco, café, para aquelas pessoas, alimentei os moradores de rua, e pastor, aquilo ali, olha, me trouxe uma cesta tão grande que Deus me viu e vai me salvar por conta disso. Não vai te salvar por conta disso. Não existe nada que eu e você possamos fazer por nossos meios naturais que nos salve. Romanos capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos. Bota aí se quiser. Pela graça sois salvos, mediante a fé. O que é a graça? A graça é o trabalho de Deus. A graça foi o que Deus fez. Deus enviou Jesus, Deus criou um corpo para Jesus, Deus criou todo um plano perfeito de salvação, cumpriu todas as exigências que Ele queria que fosse cumprida, fez tudo, pagou um alto preço, um sacrifício perfeito, um sangue imaculado, ressuscitou Jesus entre os mortos, o sangue é apresentado diante dele pela humanidade, ele aceita aquele sacrifício, a graça fez tudo isso. E aí a palavra chega até você para quê? Para que você creia e pela fé você seja salvo. Então não fui eu, não foi você, a salvação não partiu de ideia humana, a salvação não partiu de iniciativa humana, a salvação é uma ação de Deus em busca da sua criação perdida. Então a graça fez tudo, amém? E onde é que você entra nisso? Quando você crê. Quando você crê, quando você recebe, por isso que Paulo está dizendo assim, olha, pela graça sois salvos, mas o meio que essa salvação chega até você chama-se fé. É a fé que faz com que você acredite que Jesus morreu pelos teus pecados. É a fé que faz com que você acredite que Ele ressuscitou ao terceiro dia. É a fé que faz com que você acredite que Ele vai voltar para buscar o seu povo. É a fé que faz com que você acredite que existe uma eternidade de glória para você. É a fé que faz com que você acredite que você não vai mais para o inferno. É a fé que faz com que você acredite. E pelo fato de você acreditar, você entra nessa salvação. Sabe, irmãos, uma vez eu fui dar uma aula, Fundamentos da Fé, e eu dava essa aula e tinha uma senhora lá na frente, ela olhava para mim de uma maneira estranha, e eu, rapaz, maneira estranha, irmãos, é assim, deixa eu traduzir, não quer dizer que ela estava com o olho trocado, não.
Era o jeito que ela olhava para mim assim e começou a me deixar encabulado. Eu disse, rapaz, ou ela não está gostando da aula, ou ela não está entendendo nada, porque às vezes eu falo muito rápido mesmo. E a aula todinha, papai, e ela olhando para mim assim, beleza, eu estou entendendo a aula. Quando terminou a matéria, fizemos a consagração, ela veio me procurar. Olha só que interessante, ela disse, faz 20 anos que eu sirvo a Deus, e eu não tinha certeza da minha salvação. Depois dessa matéria, meus olhos se abriram, eu criei minha salvação. Todos os dias, professor, todos os dias eu implorava, Deus me salva. Todos os dias eu orava, Deus me salva. Eu fazia as coisas para a igreja, num propósito de Deus me aceitar e me salvar. 20 anos. 20 anos se comportando dessa forma, pensando dessa forma, agindo dessa forma, vivendo em tormento e angústia, porque não tinha certeza de sua salvação. Você entende? Mas quando o entendimento chegou, quando ela compreendeu que o preço foi pago, que uma eterna salvação foi manifesta, que o que ela tem que fazer é apenas acreditar, aceitar essa verdade e passar agora a se comportar como tal, as coisas mudam, irmãos. Deixa eu dizer alguma coisa a você. Um dia você aceitou Jesus. Alguns nasceram em igrejas, outros passaram pelo mundo, se converteram com uma certa idade. Mas um dia que você aceitou Jesus, foi massa, beleza, aquela alegria, rapaz, aceitei Jesus, coisa boa. Mas você não tinha tanto entendimento e tanta certeza de salvação como você tem hoje. Amém? Você foi construindo no seu dia a dia uma convicção. Você tinha medo de perder sua salvação, você tinha medo que não fosse aceito, você tinha medo de tudo, porque você não tinha uma certeza, uma convicção plena, como você tem hoje a sua salvação. Vou dar uma prova disso, vamos supor que eu aqui pregando começasse a levitar aqui, ó. Eita, que homem poderoso. E eu olhasse para o pastor Giago e disse, ei, você não está salvo não. Você acreditaria em mim? Por que você não acreditaria? Tem uma convicção baseada numa palavra que ele tem, que ele acreditou. Amém? Agora essa convicção foi gerada como? Com o tempo. Ele foi dizendo, eu estou salvo. Pai, obrigado porque eu sou salvo. Ele foi ouvindo sobre salvação. Ele foi falando sobre salvação, foi ouvindo sobre salvação, leu sobre salvação, até que essa verdade entrasse ao tal ponto que não tem quem tire isso dele. Não tem quem tire de mim a minha salvação, que eu creio na minha, não tem quem mude isso da minha cabeça, do meu coração. Por quê? Porque isso foi construído, se tornou uma convicção. Essa verdade se aplica às outras promessas. Muitas vezes falta essa convicção ser gerada com relação à cura divina, com relação à prosperidade. Por quê? Porque nós apenas passamos de maneira rasa por cima das Escrituras. Apenas, não, o pastor disse que nós somos sarados. Não, porque eu vi num culto, o pregador falou que nós somos abençoados. Irmãos, você ouviu, beleza, mas se você não escavacar isso, se você não meditar nessas verdades, se você não colocar isso para dentro de você, vai ser apenas um conhecimento raso e talvez a probabilidade de não funcionar é muito grande. Porque você não tem fundamento, você não tem estrutura. Jesus falou lá em Mateus 7:24, aqueles que ouvem minhas palavras e as pratica, eu comparo ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, soprou o vento, os rios vieram e bateram contra aquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas depois ele dá um exemplo contrário. Diz, olha, existe aqueles ou aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, ele apenas é ouvinte. Eu comparo esse homem a um homem sensato, aquele homem que disse, eu vou construir uma casa na areia. E quando a chuva caiu, quando o vento soprou e quando o rio bateu, foi grande a queda daquela casa. Todos dois ouviram as mesmas palavras. Um decidiu ouvir e praticar, o outro decidiu apenas ouvir. Na adversidade, quem saiu vitorioso? O praticante. Amém? O que ouviu e praticou. Então, quando nós recebemos o ensino da palavra de Deus, quando você recebe o ensino da verdade, esse ensino não é apenas para você ouvir, porque se você ouvir não vai adiantar, é para você ouvir, porque irmãos, é o exercício, é a prática da palavra que você exercita a sua fé, é na prática da palavra que você está estimulando a sua fé, que você está dando crescimento à sua fé. Amém, queridos? Aleluia. Ou você pensa que Abraão foi chamado por Deus, Sara engravidou com 1 ano e no outro dia ele sacrificou Isaac. Não, irmãos. Abraão ele teve uma construção de fé. Deus construiu Abraão. Se Deus tivesse chamado Abraão
E Deus era poderoso para dar um filho a ele com um mês de chamado. Sara engravidar, sim ou não? Era mais fácil ainda. Se Deus tivesse chamado Abraão, disse, Sara, depois se Deus me chamou com um mês, Sara engravidou, que bênção, beleza, Isaac nasceu. E Deus disse, Isaac, tá doido? Eu tenho 75 anos, a mulher engravidou numa perdida aqui. E você vai impedir meu filho? Mas não, irmãos, Deus trabalhou, a fé de Abraão foi trabalhando, ao ponto que quando ele tem um filho, beleza, o filho cresce, Deus pede, ele não hesita, ele tem em mente, eu vou dar, mas o Senhor vai ressuscitar ele. Porque Hebreus fala isso, ele cobrou isso em mente, eu vou sacrificar meu filho, mas existe uma promessa que a minha descendência será como as estrelas dos céus e como a areia da praia. A minha promessa vai ser colocada no altar, eu vou sacrificar, mas Deus, que é fiel, que é poderoso, vai ressuscitar ele e vai cumprir a promessa. Foi trabalhada essa fé, foi trabalhada essa convicção, amém? Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso, ouvir sobre fé, trabalhar a fé, trabalhar até que se torne convicções em nosso coração. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Quem achou, diga amém. Diz assim, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e no teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele fala sobre uma palavra da fé que é pregada. Uma palavra da fé que é anunciada, que é pregada. E essa palavra está onde? Na estante? No armário? Na boca e no coração. Eu ouvi falar sobre determinado assunto. Eu estou falando sobre isso para mim mesmo. Eu estou meditando. Eu estou colocando essa verdade no meu coração. Olha o que diz. Aí depois ele fala assim, a saber se com tua boca você confessar Jesus como o Senhor, em teu coração você acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ouviu, falou, creu. Ouviu, creu e falou. Amém? A palavra da fé, sendo crida e sendo falada, ela traz o resultado daquilo que ela é determinada a fazer. Deus falou, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes ela faz aquilo que ela é determinada a fazer. Quando Deus ministra, quando Deus fala sobre salvação, a salvação é lançada, a palavra lançada, ela gera fé. Quando você responde à fé que essa palavra gerou, acontece aquilo que ela foi determinada a fazer. Quando Deus está ministrando sobre cura divina, falando sobre cura divina, a palavra da fé está sendo pregada, ela está gerando fé no teu coração. Por quê? Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu estou ouvindo, fé está chegando. Quando eu respondo a esta fé que chegou no meu coração, a palavra faz aquilo que ela foi determinada a fazer. Quando você ouve sobre prosperidade, qualquer assunto, irmãos, que Deus já manifestou resultado positivo por meio do sacrifício de Cristo. Quando você ouve sobre esses assuntos, fé está sendo ministrada por meio da palavra. Qual é o meu papel e o teu papel? Responder à fé. Somos salvos pela palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Que palavra? A palavra da fé que pregamos. O que é que eu faço? Eu confesso, eu creio, de acordo com aquela palavra, eu recebo o que ela diz. Amém? Aleluia. Então somos salvos pela fé. E assim o justo verá pela fé. E somos salvos pela fé. Outro ponto importante. A fé é a base de um bom relacionamento com Deus. Não existe relacionamento com Deus sem fé. Hebreus 11, 6. Amém? Você pode abrir Hebreus 11, 6. É o tempo que eu tomo água. Quem achou, diga amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, fé é a base de um bom relacionamento.
O autor está dizendo, sem fé é impossível agradar. Você pode fazer o que for, se não houver fé envolvida, irmãos, não agrada. Se você entrou por essas portas e não há fé envolvida no que você está fazendo, não agrada. Se você levanta as tuas mãos e não há fé nisso, nesse ato, não agrada. Sabe, irmãos, tudo que nós fazemos para Deus é necessário haver fé envolvida. Tudo. Pastor, tudo, estou no culto, vamos louvar o Senhor. Eu sei que eu estou com minhas mãos levantadas, elas não estão levantadas em vão. Ela não está levantada porque é um ritual, não, ela está levantada porque eu estou dizendo para Deus, Deus, eu estou me rendendo a você, eu estou ministrando a você, eu tenho consciência disso, eu lanço as minhas palavras direcionadas ao ser, que é Deus, eu não estou apenas repetindo uma música ou falando palavras vazias, eu sei que eu estou falando com Deus, eu estou envolvendo fé nisso. Eu vou orar, então eu fecho os meus olhos e eu sei que eu estou direcionando minha oração para Deus. Eu envolvo fé nisso. Eu vou ofertar. Deixa eu dizer uma coisa a você, se Jesus estivesse sentado aqui. Não, vamos supor que ele está aqui, ou a mão de Deus que é grande se estendeu aqui, ela está bem grande aqui, e vamos tirar dízimos e ofertas. Qual seria a cédula que você colocaria nas mãos de Deus? Se você tivesse o poder de estar vendo ele, e a mão dele estendida aqui. Fé. Na hora de ofertar. Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Abel tem consciência, é para o Senhor. Deus vai receber, vai ser entregue nas mãos dele. Eu não estou vendo ele, eu não estou vendo as mãos dele, mas eu vou entregar nas mãos dele o meu melhor. Ele tinha consciência disso. Amém? Então a fé está envolvida em todo, tanto o nosso estilo de vida, como em todo o culto que nós prestamos a Deus. Não tem como agradar a Deus se não houver fé naquilo que fazemos. A Bíblia diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Tudo aquilo que não provém de fé, que não é feito em fé, é pecado. Olha que interessante. Amém? Então eu tenho que entender que Deus, irmãos, que essas coisas, elas são reais. Que a gente não está aqui, que você não está numa igreja, que você não faz todo esse sacrifício, você pega ônibus às vezes para estar aqui, em vão, não. Existe um ser adorado, existe um ser poderoso, existe uma presença real neste lugar. O Espírito do Senhor se move, a palavra é viva, é eficaz, a palavra é o poder dele manifesta, existe tudo isso. E eu me relaciono pela fé. Amém? Então a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você olhar, você vai ver Jesus fazendo elogios a pessoas que manifestaram uma grande fé e críticas àqueles que não manifestaram. Jesus, irmão, sou eu não, Jesus. Centurião, mestre, meu criado já em casa, em tormento. Jesus falou assim, eu irei curá-lo. Não, Senhor, não sou digno que entre em minha casa. Mande apenas uma palavra, uma única palavra, e meu criado será curado. Porque, Senhor, olha, eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho um servo às minhas ordens. Diga a este vai, ele vai. Diga a outro vem, ele vem. Mande apenas uma palavra. Jesus se admirou da fé dele. Em verdade vos digo que nem mesmo Israel achou uma fé como essa. A mulher Sirofenícia, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está em casa, em tormento, endemoniada. E Jesus em silêncio caminhava. Mestre, os discípulos, despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós. Ele fala o seguinte, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro fora, primeiro não dele. Eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa. Primeiro não, irmãos. Você só recebeu um não, mas ela continuou. Senhor, tem compaixão de mim. Olha o segundo não. Não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Menino. Agora, olha a resposta que arrancou um sim. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ó mulher, grande é a tua fé, por causa dessas tuas palavras, vai e a tua filha está livre do mal. Meu amigo,
Tu imaginou? Dói não, mas ela disse, rapaz, diz assim, fé não desiste, desiste. Fé não desiste. Dói não, mas Senhor, as migalhas. Está lá os filhos comendo pãozinho, aquelas migalhazinhas que caem, é o suficiente para realizar o milagre que eu preciso. Olha só coisa forte, é o suficiente. Talvez muitas vezes você diz assim, rapaz, eu quero que chegue um homem ali que faça isso, que faça aquilo, eu quero que venha fulano de tal lugar. Irmãos, a palavra é o suficiente para você receber o milagre que você precisa. A palavra é o suficiente para você receber o milagre que você precisa. A palavra é o suficiente para você receber o milagre que você precisa. Contas pagas, não é nem conta. É Débora brincando. A cartinha, o pastor Eduardo Ritinha que ela fez. Vamos lá. Amém, queridos? Aleluia. Chegou. Então, tudo, irmãos, que nós fazemos tem que ter fé envolvida, amém? Vamos lá. Por que tem que ter fé envolvido em tudo que nós fazemos? Diga assim, porque Deus é um Deus de fé. Amém? Certa vez um amigo meu pregando, ele disse assim, e Salomão ofereceu 1000 sacrifícios para Deus, e Deus olhou e disse, meu Deus, que homem de fé. Meu Deus. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 17. E assim, Deus é um Deus de fé. E deixa eu dizer algo para você nessa noite. Eu sei que nós estamos em uma pequena aula demonstrativa tratando do assunto sobre fé. Mas são 15 aulas sobre fé. Nós vamos com um rascunho, amém? Pequeno rascunho daquilo que a matéria abrange sobre fé. Então a matéria é muito maior do que isso que eu estou falando, amém, irmãos? Você que não conhece o Rema, a matéria é bem maior do que isso que nós estamos ministrando aqui. Nós estamos com um pequeno, eu estou usando a palavra rascunho para você me entender, amém? Foi a palavra que me veio daquilo que é abordado no Rema, amém? Mas você sabia que você recebeu uma medida de fé no teu coração, do tipo da fé de Deus? Quando você nasceu de novo, quando você disse sim para Jesus, quando você entregou sua vida a Ele, Deus depositou no teu coração uma medida de fé. Por quê? Porque Deus é um Deus de fé. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não existia passou a existir, daquilo que é invisível. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, você vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. E o que foi que aconteceu? Houve luz. Então a Bíblia fala que Deus é um Deus de fé, é um Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Amém? Ele chama, ele cria como falando. Como é que Deus cria as coisas? Falando a sua palavra, ele libera a palavra, chamando a existência, e aquilo que não existe passa a existir. E nós recebemos uma medida de fé desse tipo. Onde está isso, pastor? Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Fala sobre essa medida de fé. Eu vou falar mais rápido por conta do horário, mas fala sobre essa medida de fé que nós recebemos. Ok. Quando você vai para Marcos capítulo 11, versículo 12, diz que Jesus sai de Betânia, e ele vai caminhando, e ele encontra uma figueira com folhas, e ele vai ver se tem frutos nela. E quando ele chega perto dessa figueira, não tem fruto a não ser folhas, e ele fala uma palavra. Ele disse, ninguém jamais coma fruto de ti. E ele falou essa palavra, e ele foi embora. Ele não ficou sentado, roendo unha,
vendo o que ia acontecer. Ele falou essa palavra, ninguém coma fruto de ti, e ele foi embora. No dia seguinte, Marcos capítulo 11, versículo 20 até o 23, no dia seguinte ele vai passando por aquele local, e Pedro diz: mestre, a figueira que tu amaldiçoou secou desde as raízes. Versículo 22, ele fala assim: tende fé em Deus. Irmãos, eu já tive essa tradução da Bíblia em aplicativo, mas no original é: tenha a fé do tipo de Deus. Presta atenção, tenha a fé do tipo de Deus. Que fé é essa? Você lembra que Deus chama a existência as coisas que não existem como se já fossem? Nós lemos. Você lembra que eu citei Gênesis capítulo 1, Deus falou haja luz e passou a existir a luz, Deus criando por meio da palavra. E agora em Marcos 11, nós estamos vendo Jesus falando a uma figueira: ninguém jamais coma fruto de ti, indo embora. No dia seguinte essa figueira está, ele fala: tenha a fé do tipo de Deus. Porque em verdade eu vos digo, que se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, será, está aí o texto, será feito. Palavras de, diga Jesus, fica bonito, palavras de, amém. Palavras de Jesus. Ele está ensinando aos discípulos como operar na fé do tipo de Deus. Esse texto nada mais é do que uma aula sobre como operar na fé do tipo de Deus. Como você fala, você crê que vai acontecer, e porque você crê que vai acontecer, e porque você falou, vai acontecer. Ele está ensinando como operar na fé do tipo de Deus. Deus chama Abraão: olha, teu nome é Abrão, né? Não vai ser mais, vai ser Abraão, vai ser pai de nações. E começa a dizer: meu nome é Abraão. Onde você for, meu nome é Abraão. Deixe as pessoas te chamarem de pai de nações. Amém? Chamando a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então nós, irmãos, fomos chamados, todos nós fomos chamados para andar nesse tipo de fé. Diga assim: a fé tem uma voz. Ela tem uma voz. E essa voz, ela não é alinhada com o natural, ela é alinhada com a palavra de Deus. Ela se alinha com o natural quando o natural está alinhado com a palavra de Deus, mas se não tiver, ela permanece alinhada com a palavra de Deus. A fé tem uma voz, ela fala de você mesmo, aquilo que a palavra diz sobre você. A fé tem uma voz, ela fala do diabo, aquilo que a palavra fala sobre o diabo. Ela chama o diabo de derrotado. Ela diz assim: olha, você está debaixo dos meus pés, você foi derrotado na cruz do Calvário, você foi exposto à vergonha. Eu resisto a você firmado na palavra que tenho, eu resisto a você firmado no fundamento que já existe dentro de mim. Eu combato você, não como de igual para igual, mas quem está acima, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você está debaixo dos meus pés. Ela se vê conforme está escrito. Amém? E essa é a verdade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando a Bíblia diz revestivos de Cristo, você imagina o quê? Você vai pegar uma roupa, igual aquela de Superman, só que no lugar de um S, tem um J, uma capa vermelha, um versículo bíblico em alguma parte. Não. Revestir de Cristo é você se revestir da palavra. É você se revestir da sua nova realidade. É você se revestir da sua nova roupagem espiritual. Paulo diz assim: a ninguém mais conheçamos do ponto de vista natural. Mesmo que em outro tempo tenhamos conhecido, mas hoje não. Porque se alguém está em Cristo, nova. Você entende isso? Então eu olho para você e eu não vejo mais o Marcos antes de Cristo. Eu vejo o Marcos em Cristo. Forte, ousado, intrépido, cheio da palavra, cheio do Espírito, sarado, abençoado, próspero. Por mais que circunstancialmente não seja uma realidade no momento, mas é assim que nós temos que nos enxergar e enxergar uns aos outros. Você entende? É assim que nós temos que nos enxergar. Eu me enxergo, e é assim que eu enxergo o meu irmão.
Meu irmão não é um fracassado. Meu irmão não é um coitado. Meu irmão não é um maldito. Meu irmão não é um pobre no miserável. Meu irmão é herdeiro. Herdeiro de Deus. Ele é abençoado. Talvez falta só algumas coisas ser ajustadas e algo acontecer. Mas essa é a realidade dele. E se vestir de Cristo é se apossar, se revestir dessa verdade. Amém? Aleluia. Já estou terminando. Estou com uma vista boa. 7h11, 17 minutos. Não, 7h11 e 20 segundos. Deixa eu ver qual que está bom aqui, viu? Os dois. Aleluia. Vamos lá. Então Deus te chamou, ou Deus te criou para andar pela fé. E assim eu fui criado para andar pela fé. Para viver pela fé. Para triunfar pela fé. Para reinar pela fé. Eu vou te dar a chance, vou dar uma pausa aqui. Talvez você não tenha jantado como eu não jantei. Amém? Mas nós podemos fazer melhor. Amém? Vamos supor que a gente é aquele povo que vai dar aquele grito, que vai derrubar a muralha de Jericó. Amém? Olha aí. Josué, já se levantou Josué. Cadê Caleb? Diga assim: eu fui chamado para viver pela fé, andar pela fé, triunfar pela fé, reinar pela fé. Amém, aleluia. Deixa para você. Assim como Jesus falou à figueira, você tem um tipo de fé, você tem um tipo de fé no teu coração da parte de Deus, que você pode falar aos montes da sua vida, que você pode falar às circunstâncias da sua vida, que você pode reinar por meio dela. Essa medida de fé foi colocada, irmãos, como eu falei no início, para elevar o teu padrão de vida. Para elevar. Tchau depressão, tchau angústia, tchau aflição. Amém? Tchau abatimento, sabe, aquela pessoa vive abatida, não tem ânimo. Não. A palavra veio para te libertar disso. Existe vida, irmão, para você, vida em abundância. A vida de Deus corre em tuas veias. Você foi chamado para ser mais que vencedor. Você foi chamado, irmãos, para viver em celebração. Não é para viver em luto, é em celebração. Se você abrir lá, eu creio que seja Isaías. Não estava na ministração, mas abre Isaías. Eu creio que seja 61. Aleluia. Já aconteceu. Olha o que já aconteceu na tua vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor. Aí mais embaixo, continua versículo 2. A pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Diga aí, já fui consolado. Diga, eu já fui consolado. E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deu uma bela coroa ao invés de cinzas. Diga assim, ele tirou as minhas cinzas e me deu uma bela coroa. Amém? Olha o que diz o texto. Aleluia. E veste de louvor em vez de espírito angustiado. Ele tirou de você angústia e ele colocou em você veste de louvor. Aleluia. Sabe, irmãos, que os judeus, quando eles estavam em pranto, em angústia, eles rasgavam as suas vestes e traziam sobre si cinzas. E ali ele estava mostrando para os seus conterrâneos que ele estava de luto, que ele estava em tristeza, que ele estava em aflição. Essa era a mensagem que ele passava para as pessoas. A Bíblia está dizendo que essa roupagem de tristeza, que essa roupagem de angústia, que essa roupagem de vergonha não nos pertence mais. Ela foi tirada. Não te pertence mais. Não me pertence mais. Ele nos deu uma coroa. Ele nos deu vestes de louvores. Por isso eu digo a você, a palavra de Deus é poderosa para mudar a tua vida. A palavra de Deus é poderosa para mudar qualquer circunstância. A palavra de Deus é poderosa para te levantar nessa noite, para elevar a tua mentalidade. Oi, som? Se é o microfone está falhando, já é... Aleluia. Ela foi dada para isso, queridos. O
que é que eu tenho que fazer, professor? Pastor, professor. É aula, né, professor? Professor, reaja com a palavra. Mestre, trabalhamos a noite toda. Nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra. Não na minha experiência, porque minha experiência diz que meu entendimento humano que o mar não está para peixe hoje. Não na minha força, porque o meu corpo quer descansar. Eu quero ir para casa, tomar um banho, comer um cuscuzinho com rapadura. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu disse, eu estou cansado já tentei tanto. Mas você não vai tentar agora, porque não é na sua força, não é no seu entendimento, é sobre e sobre a palavra não se tenta, sua palavra se acerta. Não é uma tentativa, é um tiro certeiro. Não é uma tentativa, é o que é certo. É o certo em manifestação. É a palavra em evidência. É a palavra que chama a existência, que cria as coisas que não existem, operando ao teu favor. Paulo disse que quando o povo de Tessalônica recebeu a palavra de Deus, eles creram naquilo que Paulo falava como palavra de Deus. E porque eles creram como palavra de Deus, aquela palavra passou a operar neles. Tu imagina? Você recebe a palavra, é de Deus. Eu recebo. E aquela palavra começa a operar. Ela começa a suprir o que tu necessita. Ela começa a fazer aquilo que ela diz que faz. Amém? Ela começa a fazer aquilo que ela diz que faz, porque você decidiu acreditar. Para encerrar, é como ligar um aparelho no interruptor de energia, na tomada. A fé é isso. A fé ela te liga com aquilo que é divino. A fé ela te liga com aquilo que é sobrenatural. A fé ela te conecta com o poder de Deus. Havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. 12 anos, e diz a Bíblia que ela desperdiçou tudo o que tinha nas mãos de vários médicos. Uma consulta, uma esperança. Doutor fulano, que dá banho de arruda, vou nele. Tomou banho de arruda. Doutor ciclano, que trabalha com erva cidreira, vou nele. Chá de erva cidreira e nada. Indo a pior. Gastou tudo, sem esperança, isolada, sem poder se relacionar com as pessoas, porque era tido como impura. Dentro de um ambiente fechado, talvez na janelinha da sua casa. Oxê, fulano era aleijado. Ei, menino, que foi que eu estou andando direito? Rapaz, Jesus, filho de José e Maria, Nazareno, tocou na minha perna e foi curado. Oxe, o cego, oxe, está enxergando, né? Rapaz, Jesus, eu não te conto, ele fez lodo, botou no meu olho, mandou eu lavar e eu fui curado. Opa, esse médico é diferente. E de tanto ela ouvir falar de Jesus, ela decidiu em seu coração, ela disse, se tão somente eu tocar nele. Veja só, ela provocou o seu próprio milagre. Fé chegou, ela provocou, amém? Ela disse, se tão somente eu tocar nele, eu ficarei. Presta atenção. Ela ouviu e ela provocou o próprio milagre, dizendo, se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curado. Mas deixa eu perguntar a você, será que ela ficou dentro de casa? Eita, se Jesus passasse por aqui um dia, pudesse tocar nele aqui da janela. É isso que a Bíblia fala, irmãos? Não. Ela, ouvindo falar, diz que ela rompeu a multidão. Ela se colocou no seu coração, eu vou tocar nele, porque a minha cura está nesse toque. E diz que ela rompe a multidão, toca em Jesus, Jesus para. Quem me tocou? O discípulo, mestre, a multidão está te apertando e pergunta quem me tocou. E diz que ela se apresenta a Jesus. E ela relata tudo a Jesus. Jesus fala, filha, o meu poder te salvou. Foi assim? Foi assim? Se você me mostrar uma Bíblia que tem essa versão, o meu poder te salvou, eu dou R$100 agora. 500. Uma moto. Não tem, irmãos. Filha, a tua
que começou na sua casa, ouvindo falar a meu respeito, pensando a meu respeito, pensando sobre mim, dizendo: se eu tocar nele, eu sou curada. 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 A tua fé que começou lá atrás, que falou, que saiu pela tua boca, que colocou você em movimento, que fez com que você se levantasse, que fez com que você rompesse a multidão, que fez com que você ousadamente tocasse nas minhas vestes, a tua fé te curou. Vai e seja livre desse mal. Irmão, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que coisa tremenda. Aleluia. Apaga as luzes, eu vou orar. Primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite, vou ser rápido, amém? É o apelo mais importante que eu posso fazer nessa noite. E ele não é só o apelo mais importante, mas ele é a oportunidade mais importante que todo homem pode ter. Amém? O momento mais importante da vida do ser humano, o mais importante de todos, é quando ele ouve o evangelho acerca de Cristo e ele tem a oportunidade de ser salvo. Porque tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida um dia vai ter um fim. Eu, você, os carros que você tem vai se acabar, governos irão mudar, a tua profissão, o teu trabalho muda, mas existe algo chamado salvação eterna, que não muda. Começou lá atrás em Cristo, 2000 anos e permanece do mesmo jeito, salvando pessoas, transformando pessoas. Então a maior oportunidade que você tem nessa noite, meu querido ouvinte, você que ainda não fez de Jesus o teu Senhor, você crê que Ele ressuscitou, você crê em tudo que eu falei aqui, você até gostou, mas te falta uma coisa: confessar Jesus como teu Senhor e teu Salvador, como a Bíblia nos ensinou nessa noite. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E eu quero fazer esse apelo para você que está aqui, que quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar, eu quero viver com Jesus. Eu entendo que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, Ele é a vida. Esse mundo não tem nada para oferecer, eu quero Jesus, eu quero essa vida nova. Você está aqui nessa noite, levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a mão bem alta assim para eu ver. Aleluia, eu quero orar por você. Aleluia. Se você está aqui nessa noite e ouviu essa palavra, você está diante da maior oportunidade que você pode ter. É a maior oportunidade. Nós não sabemos quando teremos outra dessa. Ninguém sabe quando tem. Ninguém sabe os próximos 10 minutos. Ninguém sabe as próximas horas. Nós não temos o poder de prever daqui a 5 horas. Você entende isso? Ninguém tem o poder de prever o dia de amanhã. Por isso a Bíblia fala assim: se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Tem alguém aqui nessa noite? Todos salvos? Você que está aqui nessa noite, que recebeu Jesus como teu Senhor, mas você ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, você não recebeu ainda esse presente que já é teu, que é um revestimento de poder, que te capacita, que te habilita a cumprir um chamado, a viver o Evangelho como ele é. E você está aqui nessa noite e deseja ser cheio do Espírito Santo, levante sua mão que nós queremos orar com você também. Aqui, vem aqui, irmã, pode vir. Mais alguém que vai ter essa ousadia em fé de receber esse milagre, essa bênção, esse presente. Se tem alguém mais, levanta a mão. Tem um casal aqui, ó, que vai te acompanhar, que vai te ensinar na palavra, que vai orar por você. Amém? Você está aqui, está enfermo, eu não vou chamar você aqui na frente, mas quero que você feche seus olhos. Se o local da enfermidade permitir, você coloca sobre ele. Se não, você coloca no seu coração a mão. Eu vou ser rápido na oração e eu creio no poder de Deus te alcançando nessa noite, arrancando a dor, arrancando a enfermidade. Se estiver sentindo dor, sumiu, testemunha. Amém? Pastor, estava doendo, depois da oração passou. Testemunha, irmão, isso é muito importante. Isso estimula e edifica a fé de outras pessoas. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada pessoa que se encontra nesse lugar, Senhor. Eu oro por aqueles que se encontram enfermos.
aqueles que se encontram com dores em seu corpo ou algum tipo de enfermidade. Eu peço em nome do Senhor Jesus que teu poder agora, Senhor, teu poder agora, alcance eles no nome de Jesus. Eu repreendo toda a dor, eu repreendo toda a enfermidade, toda a doença, em nome do Senhor Jesus Cristo, indo embora desses corpos, saindo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, problemas mentais, espirituais, Senhor, angústias, depressões, todo e qualquer mal que esteja afligindo qualquer pessoa nesse local, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, eu desfaço, eu quebro, eu repreendo, eu ordeno, em nome de Jesus, que vá embora, que saia, no nome de Jesus. Seja curado, seja livre, no nome de Jesus. Diga amém, diga eu recebo. Aleluia. Senta um pouquinho, queridos.